Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje quero conversar com vocês sobre a sabotagem à Lava Jato, que tem partido da Procuradoria-Geral da República, comandada por Augusto Aras, que foi escolhido por Jair Bolsonaro, sobre a denúncia da Lava Jato contra José Serra, do PSDB, e sua filha por lavagem de dinheiro, e ainda a tentativa de afrouxar, de desidratar a PEC da prisão em segunda instância, que eu já tratei em vídeo anterior, mas temos desdobramentos. Então vamos lá, vou começar dando as informações de base, pegando aqui um trecho da excelente reportagem da Cruzoé com o título PGR contra a Lava Jato. Então vamos pegar um trechinho ali do meio. No último dia 24, investida do poder de braço direito do procurador-geral, a subprocuradora Lindor Araújo foi até a sede da Lava Jato em Curitiba para tentar copiar todos os bancos de dados amealhados pela Força-Tarefa ao longo de 6 anos de investigação. Isso mesmo, ela foi lá para tentar copiar tudo. A tentativa de acesso aos arquivos, muitos deles sigilosos e obtidos mediante autorização da Justiça, seguida da negativa da equipe coordenada por Deltan Dallagnol, foi o estopim de uma turbulenta crise interna no Ministério Público Federal, que resultou no pedido de demissão dos 3 procuradores do grupo de trabalho da Lava Jato na PGR em uma intensa troca de acusações. Na visão de muitos procuradores, a ação configura uma tentativa de Aras de manietar a operação que desarticulou o maior esquema de corrupção da história do Brasil. A tensão aumentou após a descoberta de que, em maio, a equipe de Aras já havia solicitado cópia integral dos bancos de dados, não só a Curitiba, mas também as equipes da Lava Jato em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ou seja, o procurador-geral queria acesso a tudo da operação. A situação uniu as forças-tarefas paranaense, paulista e fluminense e também a da Operação Greenfield, no Distrito Federal. Elas divulgaram uma nota com um recado para a cúpula do MPF sobre a perda de confiança em Lindor Araújo, que deveria ser a interlocutora dos grupos com a PGR e não uma adversária. A crise trouxe para a cena um projeto antigo do MPF que Augusto Aras resolveu encampar: a criação de um departamento ligado ao gabinete do Procurador-Geral para centralizar as investigações de combate à corrupção em todo o país. Então, isso é um parágrafo e meio da longa e detalhada reportagem da Cruzoé, que vale a pena ler, vale sempre a pena assinar. E aí eu pego aqui um outro trecho também da revista, só para complementar. Há quem veja nas manobras de Augusto Aras uma campanha deliberada por uma vaga no Supremo, na STF, né? E ainda no governo Bolsonaro, além de faturar pontos com o Planalto, investindo contra a operação que projetou Sérgio Moro, agora desafeto do presidente. Aliás, o Moro não gosta que use essa palavra, porque para ele não é uma questão pessoal, é uma questão institucional, de defesa da autonomia das instituições, da Polícia Federal. A ofensiva contra a Lava Jato agrada a uma parcela significativa do Congresso, além de uma ala da própria Corte. Jogando do lado de tanta gente poderosa, a maior dúvida no momento, especialmente entre os alvos do cerco, é sobre quem poderia frear eventuais abusos no projeto centralizador de Augusto Aras. E aí a Cruzoé ouviu um influente procurador que disse o seguinte: uma coisa é o sentimento popular, outra coisa é o poder. O poder detesta a Lava Jato e sempre quis derrubá-la. Agora o maior inimigo dela parece estar no comando da própria instituição. A guerra está só começando, concluiu a Cruzoé. Muito bem, o Deltan Dallagnol reagiu a essas investidas. Ele disse ao Globo que há algum novo gabinete do ódio operando para macular a Lava Jato. Na opinião dele, estão sendo plantadas notícias falsas na imprensa com o objetivo de destruir a imagem da Força-Tarefa e desarticular o combate à corrupção. Essa fala, repito, é uma resposta à tentativa do PGR Augusto Aras de acabar com as forças-tarefas, porque é disso que se trata, e criar essa unidade central de combate à corrupção subordinada à Procuradoria-Geral, de suposto combate à corrupção, né? O procurador da Lava Jato reclamou também da notícia que se divulgou sobre a compra de 3 aparelhos Guardião para grampear telefones. Na verdade, o que se comprou foi um gravador interno de ramais, segundo Deltan. Ele disse o seguinte: o que parece é que se está buscando produzir um clima propício para acabar com as forças-tarefas. Chegamos a um momento de desmonte institucional da forma de combater a corrupção empregada nos últimos anos. Aí ele dividiu assim: houve um desmonte jurisprudencial, com o fim da prisão em segunda instância, um desmonte legislativo, com regras como a lei de abuso de autoridade e outras que dificultaram a colaboração premiada, e agora se busca desmontar os arranjos institucionais usados nos últimos 6 anos para avançar contra a corrupção.
Essa foi a declaração do Deltan Dallagnol, que, aliás, depois deu uma declaração interessante no Twitter, dizendo o seguinte: a Lava Jato nunca foi amiga do Bolsonaro, assim como nunca foi inimiga de Eduardo Cunha, de Lula ou da Odebrecht. Nenhum agente da Lava Jato apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro. Lembrando aqui, faço um parênteses, que o Sérgio Moro entrou já com o governo eleito, não foi uma pessoa atuante na campanha política do presidente, embora os petistas fiquem dizendo que as decisões tomadas lá, como retirada do sigilo, do Palocci, o Moro já explicou isso tecnicamente um monte de vezes, tenham influído no resultado da eleição, aquela desculpa de perdedor. A minha percepção, continuou o Deltan, é de que Bolsonaro elogiou e apoiou a Lava Jato de fora em uma estratégia de campanha política. Eu complemento, né, que o que a gente está vendo, de acordo mesmo com a declaração do Deltan Dallagnol, é que o Jair Bolsonaro posou ali de combatente da corrupção, de defensor da Lava Jato, e agora no governo está fazendo exatamente o contrário, como eu tenho mostrado aqui em vídeos e nos meus artigos. O Augusto Aras conversou com a Eliane Cantanhede sobre esses planos para derrubar a Lava Jato. É bom de ler o antagonista que já traduz a questão. Abro aspas, não se trata de linchar quem quer que seja, até porque isso seria cair nos mesmos vícios. Aqui eu faço um parêntese. Olha só essa declaração do Augusto Aras. Ele diz que linchar não é isso que ele quer fazer. Claro, imagina se ele quer fazer isso, porque isso seria cair nos mesmos vícios. Vícios de quem? Da Operação Lava Jato, segundo ele. Então, essa é a visão dele, de que a Operação Lava Jato produz linchamentos dos políticos investigados ou criminosos condenados. Essa é a visão dos porta-vozes aí, dos políticos investigados, do PSDB, do PT, do próprio bolsonarismo, já que a Operação Furna da Onça é desdobramento da Operação Lava Jato, e resultou no Fabrício Queiroz ser atingido, e tudo isso que está ocorrendo aí com o Flávio Bolsonaro. Queiroz foi para a cadeia, eu já fiz toda essa análise aqui para vocês. E o Aras continua assim, mas é preciso corrigir rumos e seguir regras universais para todos os procuradores. Não podemos ter animais que são mais iguais do que os outros, como em A Revolução dos Bichos. Essa foi a declaração do Aras, o antagonista completou no sítio de George Orwell, né, porque A Revolução dos Bichos é um livro dele, Os Porcos Comandam. E vocês reparem que o Augusto Aras, além dessa do linchamento, em que ele repercute os porta-vozes dos políticos alvejados pela força-tarefa, ele assumiu que quer corrigir os rumos da Lava Jato. Eu apontei muito esses ataques à força-tarefa quando ele entrou no radar do Bolsonaro. O Augusto Aras acusava desvios a serem corrigidos, personalismo dos procuradores, vivia repetindo isso, e quando foi lá fazer aquelas visitas para os parlamentares, para poder passar na sabatina no Congresso Nacional, repetia, adaptava o discurso de acordo com o seu interlocutor. Então, se fosse um cara mais defensor da Lava Jato, ele passava ali a adotar um discurso mais brando, e se fosse lá um petista cheio dos seus ataques à Lava Jato, aí ele concordava, se sentia em casa, né? Aquele sujeito que fazia evento junto, lançamento de livro, com essa turma, ficava completamente à vontade. Aí Bolsonaro pegou ele emprestado ali para proteger o seu clã. Foi isso que o presidente quis fazer. Ele tinha essas opiniões, o Augusto Aras, e o Jair Bolsonaro escolheu precisamente por causa disso, o que é lembrado hoje, inclusive, vale a pena ouvir, o podcast A Gente Avisou, do Diogo Mainardi, publicado no Antagonista Mais, lembrando até a cronologia, porque o Augusto Aras foi escolhido no começo de setembro de 2019, ano passado, logo depois, semanas ali depois, do primeiro grande atrito do Jair Bolsonaro com o Sérgio Moro a respeito da Polícia Federal, no caso, mais especificamente, da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, isso que voltou à tona recentemente e resultou na saída do Moro do governo. Então, Jair Bolsonaro, ali em agosto de 2019, quando já ficou sabendo ali da investigação sobre o Flávio Bolsonaro, que estava ocorrendo no Rio de Janeiro, já se rebelou, usou ali outros fatores para tentar encobrir a sua irritação original, e quis que o Ricardo Saad saísse da superintendência da PF no Rio. Houve uma reação da corporação, do próprio Maurício Valeixo e de outros membros,
ameaçando entregar os cargos. O Moro tinha a sua popularidade, naquele momento o desgaste ainda seria muito maior. Houve uma troca de farpas ali, o Jair Bolsonaro falou: quem manda sou eu, publicamente. Vocês podem resgatar aí todos esses acontecimentos. Aliás, essa cronologia foi retomada agora com a saída do Moro do governo. E o Ricardo Saad acabou ficando, mas logo depois foi trocado, porque o próximo superintendente da PF no Rio seria escolhido pela própria PF. Aí o Moro topou, ele demoveu temporariamente ali o Bolsonaro, mas acabou topando porque a PF escolheria o seu substituto, que seria o Carlos Henrique Oliveira, mas que manteria o Jair Bolsonaro insatisfeito, tanto que depois ele voltou querendo a troca do novo superintendente, Carlos Henrique Oliveira, aquele que eu falei aqui, que ele fez cair para cima para sair da frente, para colocar a gente da confiança dele lá, da maneira como ele queria, da maneira que eu analisei naquele comportamento dele na reunião ministerial. Então, quando o Rolando Souza assumiu a direção-geral da PF, logo trocou o superintendente da PF no Rio, como queria o Jair Bolsonaro. Então, a nomeação do PGR veio logo em seguida desse primeiro grande atrito. Pegou emprestado ali o sujeito parceiro dos petistas, com aquelas mesmas opiniões dos petistas, justamente porque percebeu que não podia contar com o Sérgio Moro, que não ia topar nunca fazer a blindagem de pessoas que devem esclarecimentos, para dizer o mínimo, à justiça. Então, o Augusto Aras poderia fazer aí um trabalho nesse sentido, dessas iniciativas contra a força-tarefa, como está fazendo agora, e claramente com uma tentativa também de atingir o Sérgio Moro, que tem alta popularidade, que não compactua com a sujeira petista nem com a sujeira bolsonarista e que pode vir a ser, em tese, um candidato à eleição de 2022, que é o maior temor do Jair Bolsonaro, embora o Moro não tenha declarado em nenhum momento que isso vai acontecer, que está no momento de pandemia, que não é nem hora de falar disso e tal. O próprio Deltan Dallagnol deu uma declaração nesse sentido também. Então, o PGR está fazendo aquilo que foi posto lá para fazer, justamente porque o bolsonarismo se vendeu como combatente da corrupção, se vendeu, que eu digo, eleitoralmente, posou disso, e, na verdade, tinha ali verões passados que não queria que viessem à tona. Eu sei muito bem disso. Muito bem, a Lava Jato e os seus desdobramentos, é sempre bom lembrar, pegaram petistas, tucanos, a turma do Centrão, que tem investigados, réus e condenados, vitzelistas, a turma do entorno ali do Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, bolsonaristas, entre outros. E todos contam agora com o empenho do bolsonarismo para destruí-la. E destruí-la é destruir também qualquer possibilidade de que surjam forças-tarefas incontroláveis pela visão dos políticos, que possam atingi-los da maneira avassaladora que a Lava Jato atingiu. Até a OAB também está mirando a Lava Jato, Eu digo até porque é mais uma, na verdade, não surpreende ninguém. O presidente da OAB foi candidato a vereador pelo PT lá no Rio de Janeiro, então sempre atacou o Sérgio Moro, sempre teve os seus ataques à Lava Jato no padrão de qualquer lulista. Saiu a notícia no jornal que a entidade vai definir em uma reunião virtual na próxima terça-feira se pedirá uma investigação sobre a conduta do grupo ao Conselho Nacional do Ministério Público. Então, estão todos juntos contra os procuradores de Curitiba, Jair Bolsonaro, Lula, PGR, OAB, Centrão, empreiteiros. E aí, enquanto está acontecendo tudo isso, vem a Lava Jato em São Paulo, que não é a mesma coisa da Lava Jato em Curitiba, é bom distinguir, e denuncia o José Serra, tucano, quer dizer, um membro do PSDB, um velho cacique do PSDB, e a sua filha por lavagem de dinheiro. Serra é acusado de ter usado o cargo de governador entre 2006 e 2007 para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios ligados às obras do Rodoanel Sul. É o tucanismo raiz, como eu comentei no Twitter, a PF ainda fez buscas hoje, depois a defesa disse que isso era para constranger, que os fatos são antigos e tal. Ainda vou comentar a respeito. O Serra e a filha, pegando aqui só uns highlights dessa denúncia, que é muito detalhada e está disponível na íntegra em oantagonista.com. Vale a pena ver, porque as pessoas aprendem como é que funciona essa sujeira dentro da política. O Serra e a filha ocultaram dinheiro sabidamente proveniente de crimes, segundo o MPF. Em 4 anos, o Serra recebeu 27,8 milhões de reais da Odebrecht,
com a qual mantinha relação espúria, sempre segundo o MPF. Era Serra quem pedia para receber os pagamentos da Odebrecht na Suíça, e o Serra também se valeu, queria chamar a atenção para esse ponto, do que o MPF chama de complexa mecânica voltada à realização de pagamentos não contabilizados no exterior. O que é isso? Isso é a complexidade do esquema internacional usado pela empreiteira para pagar propina a político no exterior. Eu chamei muito a atenção disso lá atrás, quando a Lava Jato estava começando e começou a surgir ali o nome da Odebrecht, e a Odebrecht negava veementemente todas as suspeitas. Aí vieram acusações, negava, aí emitia notinha, negamos veementemente, tal, ironizava as notinhas, falava, isso parece copy-paste, né? É sempre a mesma ladainha. E aquilo se avolumava de uma maneira tremenda e eles lá negando. O Marcelo Odebrecht, depois que estava mais acuado, ainda disse que não tinha nada para entregar, que não delataria, e que mesmo se tivesse, que não era caguete e tal, que não era isso que ele ia ensinar a filha. Tem um vídeo dele falando essas coisas, eu já usei isso nos meus vídeos na internet também, só que não deu para esconder tanta sujeira debaixo do tapete, valeu a perseverança da Lava Jato, e justamente ele acabou abrindo a boca, acabou abrindo o bico, né, como o pessoal diz na expressão popular, e revelou ali vários esquemas criminosos, vários dos quais estão sendo investigados até hoje. Essa complexidade do esquema internacional da Odebrecht, vale a pena aqui ler um parágrafo para vocês terem a noção. Abro aspas, tal mecânica funcionava, grosso modo, em 4 níveis. No primeiro, estavam contas controladas pela Odebrecht em países estrangeiros. No segundo, estavam contas em nome de offshores controladas, de fato, também pela empreiteira e que serviam como receptoras de valores oriundos do exterior. No terceiro, estava uma outra camada de contas controladas por offshores que serviam para distanciar a origem dos recursos que passavam pelos 2 níveis anteriores. Já no último, estavam contas de operadores financeiros que, em troca de receberem uma compensação financeira, realizavam pagamentos aos beneficiários finais indicados pela Odebrecht. Fecha aspas. Quer dizer, se você teve dificuldade de entender esse parágrafo, você imagina a complexidade para desbaratar todo esse esquema, aquela quantidade de fluxograma, organograma, infográfico, com setinha para lá e para cá, quem está recebendo quem está pagando, por onde que está passando dinheiro. E eu falava que o dinheiro da Odebrecht parece que dá a volta ao mundo para cair no bolso do político. E é por isso que, às vezes, uma investigação demora. E aí vem todo o pessoal, mas por que agora? É sempre assim. Sempre que tem aí uma batida, por que agora? Porque tem que ter alguma razão política para isso. Então, se fosse mês passado, seria relacionada a algum outro acontecimento, né, essa suposta razão política para que houvesse essa denúncia. Se fosse daqui a um mês, haveria outra explicação política também para isso. Mas a investigação tem um tempo. Aliás, o Sérgio Moro comentou o seguinte, vou puxar aqui no Twitter, ele disse, não fosse a Lava Jato, não haveria acordo de colaboração da Odebrecht e jamais ficaríamos sabendo de possíveis casos de suborno envolvendo políticos dos mais diferentes partidos. Mas, às vezes, a vinda de documentos de outros países demora. E ele fez isso compartilhando uma matéria que está publicada no UOL, pelo Jamil Chad, cujo título é o seguinte: Recursos na Suíça frearam envio de extratos suspeitos de Serra por 2 anos. Então, a matéria vai ali nos detalhes e pega as declarações dos advogados de Serra e as decisões de corte suíça a respeito do compartilhamento dessas informações, desses dados, com os investigadores brasileiros e o tempo que demorou para que tudo chegasse, pudesse ser analisado e se pudesse tirar as conclusões para se fazer a denúncia, que veio à tona hoje, com essas buscas da Polícia Federal. Então, as pessoas sempre acham que tudo acontece assim, de repente, e é agora porque essa hora deu na telha lá, estão acuados e é por isso que estão fazendo isso. Olha, você precisa ver aí a materialidade, você precisa ver os aspectos técnicos e o porquê das coisas. Então, está lá a amostra. Aliás, se vocês lerem essa matéria, vocês vão ver que as autoridades suíças
elas podem ter demorado, porque tem todo o procedimento, tem que receber as alegações da defesa, tem que responder e tal, mas elas ficam do lado da investigação e não caem na tentativa da defesa de José Serra de que essas informações não fossem compartilhadas. E é a mesma coisa que eu tenho falado a respeito do caso do Flávio Bolsonaro, que não deve, não teme. Quer dizer, por que não deixar a investigação correr e mostrar, trazer todos os esclarecimentos, as alegações, mostrar que não fez nada do que está sendo acusado? Não, tenta parar a investigação com 10 recursos na justiça. O José Serra tenta fazer com que as autoridades suíças, lá por meio de seus advogados, não compartilhem os dados que serão usados para a sua denúncia, né? Que foram, no caso, porque a denúncia saiu hoje, estou gravando o vídeo aqui à noite desse mesmo dia. Então, são muitas alegações que caem por terra quando a gente entra nas minúcias dos fatos. E é isso que eu faço aqui para vocês, porque disparar chavão e bravata, qualquer comentarista de veículo com bolsa-pano federal pode fazer. Os petistas sempre alegavam que a Lava Jato não atingia os tucanos, é uma grande mentira. Né? O Aécio Neves foi atingido e não é por causa da Lava Jato que ele não está preso, é porque ele tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Então, fica fora do alcance de uma medida mais gravosa por parte da operação. O Beto Richa foi atingido aí, por operação também, tucano. E o José Serra agora, boa parte em razão dessa demora, porque o esquema internacional de pagamento de propina e também de lavagem de dinheiro é altamente complexo e exige a colaboração de autoridades estrangeiras. Então, vamos botar as coisas aqui no seu devido lugar. Aliás, vale a pena lembrar, eu lembrei lá no meu Twitter, @fmourabrasil, para quem não acompanha, segue lá, o meu compilado de 18 de abril de 2017, com o título, vale a pena vocês procurarem aí na internet, PSDB disputava com PT esquerdismo e Odebrecht. Os tucanos de alta plumagem, né, como o pessoal diz, os velhos caciques, sempre disputaram com o PT quem era a verdadeira esquerda. Existiu aí, até recentemente, pelo menos, agora houve um movimento mais à direita que afastou um pouco essa impressão, mas ainda persiste por parte de petistas e do pessoal mais socialista, de que o PSDB era um partido de direita, né? Porque o PT colocava quem tivesse à direita dele lá para a direita, já relacionava com a ditadura militar, como faz hoje, embora tenha mais razões, porque tem gente pedindo aí a volta de uma ditadura militar, intervenção militar, AI-5, etc., mas relacionava os tucanos a essa direita, que eles nunca foram, né? No máximo um partido de centro-esquerda, cuja cúpula sempre posou de esquerdista. Então, eu compilei lá as declarações do José Serra, do FHC, do Geraldo Alckmin, do Aécio Neves, né? Mostrando que se consideram gente de esquerda. E era no princípio da delação da Odebrecht, eu mostrando exatamente como PSDB e PT eram ali farinha do mesmo saco nas velhas práticas da política. Claro que pode haver dimensões diferentes aqui e ali, mas todos estavam unidos por essa sujeira da Odebrecht e até de outras empreiteiras, como a gente veio a saber depois. Muito bem, não vou aqui reler a nota, mas vale a pena procurar lá. E eu quero completar esse meu comentário de hoje falando de onde tudo isso desemboca, que é justamente na pressão pela blindagem geral. E a blindagem geral, nesse momento, tem um foco, que é o afrouxamento da PEC da prisão após condenação em segunda instância. Já falei dela aqui, mas o relator da PEC, o deputado Alex Manente, do Cidadania, disse ao antagonista o seguinte: não podemos, depois de avançar com a PEC, entregar um presente de grego para a população. Não vou admitir que minha PEC sirva de anistia para corruptos. É bom, é claro que o relator tem essa posição firme, mas é claro que uma PEC vai precisar de apoio. Então, é preciso que haja vigilância da sociedade, a cobrança de cada parlamentar, a pressão contra a impunidade que muita gente ali está interessada em emplacar. Como? Né? Definindo que a proposta incida apenas sobre crimes praticados depois da promulgação da PEC.
Então, é aquela velha tática do Sérgio Cabral que eu ironizava, né? O Sérgio Cabral, quando foi pego ali como esse sujeito, ele falou: não, a partir de agora vamos estabelecer um código de conduta. Tipo, esqueçam tudo que a gente fez, não, olha aqui como nós estamos dispostos a zelar pela ética e tal, e vamos estabelecer agora um código. Não adiantou nada, continuou fazendo a sujeira dele, acabou preso, condenado lá mais de 200 anos de prisão nas penas acumuladas. No Brasil, é claro, ninguém fica mais de 30 anos preso em regime fechado, mas ele está lá em maus lençóis e não adiantou nada aquele discurso. Então, ele não pode ficar caindo no discurso também desse pessoal. Não dá para que a prisão após condenação em segunda instância sirva para crimes cometidos só depois da promulgação da PEC, ou seja, não podendo atingir qualquer daqueles políticos que eventualmente tenham cometido crimes até esse momento, até o momento, na verdade, em que a PEC foi votada, né? Porque eles não sabem quem é que pode cometer um crime amanhã. Muito bem. O Manente também havia escrito no Twitter o seguinte, é uma declaração interessante: a PEC da prisão em segunda instância vai valer para todos os casos. O combate à corrupção e impunidade não deve valer somente para novos corruptos. Os bandidos do passado têm que pagar igualmente. É exatamente isso aí. O antagonista informou que defensores de Lula e de Flávio Bolsonaro estão atuando para desidratar a PEC, né? O próprio relator da PEC, o deputado Fábio Tradi, do PSD, admitiu essas movimentações nos bastidores da Câmara para que o resultado saia muito mais frouxo do que ele deveria ser. Então, lulistas, bolsonaristas, Centrão, Tucano, está todo mundo juntinho contra a prisão em segunda instância. E um dos defensores dessa mudança na PEC, aliás, é o deputado Arthur Lira, do Centrão, líder do Progressistas, candidatíssimo à sucessão de Rodrigo Maia, que espera o Arthur Lira, que é aquele que eu mostrei aqui no vídeo, junto com Jair Bolsonaro, gravou um vídeo lá, animadíssimo, sorrindo, falando "tamo junto". Pois também é alvejado pela justiça o Arthur Lira, e ele espera poder contar com o apoio, ainda que velado, do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, quando ele fala, o pessoal ali do Bolsonaro não fala nada, né, sobre prisão em segunda instância. Quando foi falar na conta oficial de Jair Bolsonaro, ele mandou tirar. Vocês lembram? Lembrei outro dia na rede social, no primeiro dia do julgamento do tema no STF, foi colocado lá na conta do Jair Bolsonaro, ele mandou tirar, e aí o Carluxo assumiu, disse que foi ele, sem autorização do papai. Então, mandou apagar aquela defesa da prisão em segunda instância, porque não defende mais. É simples assim, porque agora as investigações alvejam o clã e eles têm medo de ir para a cadeia, né? Principalmente o Flávio, que é o primeiro e o mais ameaçado nesse momento. Então, o Palácio do Planalto, quando ele fala alguma coisa, no bastidor, assim, ele vaza para a imprensa de que não quer desagradar o Centrão. Aquele que alguns bolsonaristas fingem que nem existem, né? Mas assim, ele não quer desagradar o Centrão. Mentira. É claro que desagradaria também ao Centrão. Mas é o próprio Palácio do Planalto, é o próprio bolsonarismo que não quer a prisão após condenação em segunda instância, justamente para poder se proteger, mas fica botando a culpa nos outros. Como tem alguma popularidade ainda, o pessoal do Centrão admite, tolera, né, nesse toma lá da cá, faz um pouquinho para mim e tal, que tudo bem, você botar a culpa, porque Centrão é uma coisa, um bloco parlamentar, ninguém ali fica exatamente com uma culpa específica, então o bolsonarismo fica usando desse método. Eu lembrei outro dia de uma declaração do Paulinho da Força, em 2019, a Cruzoé, Paulinho da Força, de Solidariedade, que também é alvejado aí por investigação, falando que o pessoal gosta muito aqui do que o Bolsonaro está fazendo aí para dar um freio, né? Não me lembro exatamente a palavra, qualquer hora eu pego de volta aqui essa declaração. Interferência na Polícia Federal, aquilo ali já estava acenado de alguma forma por essa declaração do Paulinho da Força e só veio depois a se concretizar. Muito bem. Então, todos aí unidos nessa frente ampla pela impunidade, que, aliás, foi o título do meu artigo em 22 de novembro de 2019. Olha só, estamos em julho de 2020 e eu falei dessa frente ampla exatamente sobre a prisão após condenação em segunda instância lá em novembro de 2019. Eu não mudei. Esse pessoal, é claro, deixou a maquiagem escorrer. Eu não gosto nem de falar que eles mudaram, porque, na verdade, estão revelando quem são, né, nesse momento. Então, é simplesmente aquele discurso
ele vai sendo abandonado, substituído por essas práticas que mostram quem essas pessoas são, e o discurso começa a disparar contra qualquer pessoa que fala a verdade sobre aquilo que está acontecendo. Então, eles ficam inventando mentiras sobre seus adversários, essas tentativas de assassinato de reputação dos membros da Lava Jato, dos jornalistas incômodos, como eu, inclusive, inventa esse monte de barbaridade. Às vezes vocês leem aqui nos próprios comentários dos vídeos no YouTube, né, todo esse pessoal que também acha que vai sempre poder dizer o que quiser sem sofrer a devida consequência jurídica a respeito dessas barbaridades que diz. Né? E aí, quando sofre a consequência jurídica, fica sempre posando de vítima e falando da liberdade de expressão e de crítica, que, na verdade, não contempla crimes contra a honra, não contempla ameaças. Muito bem, era isso que eu queria resumir aqui para vocês. Tem várias informações novas sobre o caso Queiroz, está aparecendo todo dia. Ele disse pela primeira vez que esperava ser assessor do Flávio Bolsonaro no Senado, era o mínimo que ele seria, de fato, se não fosse o COAF, que identificou lá a movimentação bancária atípica, e depois, lamentavelmente, contra a vontade do Sérgio Moro, foi transferido para o Ministério da Economia e depois para o Banco Central, com a sanção do Jair Bolsonaro, que se movimentou e fez acordão com o Centrão, relatado aqui em entrevista para mim pelo deputado Bozella, do PSL. Houve um racha no PSL, então você tem esse pessoal que faz as críticas ao bolsonarismo, que se decepcionou, embora tenha apoiado na campanha eleitoral. Então, houve essa transferência do COAF para o Banco Central, contra a vontade do Moro, e eu acompanhei em todas as etapas desse ruído. O Queiroz, se não fosse o COAF, de repente, quem garante que o Queiroz não fosse hoje o ministro da Justiça? Quem garante que ele não tivesse um papel hoje como o André Mendonça, como o Jorge Oliveira, como aquele entorno ali do Jair Bolsonaro, como um amigo de 30 anos que ele é do presidente da República, posto lá no gabinete do filho. Então, felizmente, existem ou existiam mecanismos para evitar que esse tipo de gente progredisse, né, na carreira de desvio de dinheiro público. Muitas vezes esses mecanismos não funcionavam, mas a gente sempre cobrou que funcione e a gente zela para que eles sejam mantidos e sejam aprimorados, não o contrário, que é o que o bolsonarismo está fazendo. Também há a informação importante, confirmada, já havia pipocado por aí, de que o Fabrício Queiroz e o capitão Adriano, que é o Adriano da Nóbrega, o miliciano morto em fevereiro lá na Bahia, compartilhavam negócios. Né? A Veja hoje confirmando isso. Ambos aplicavam recursos em grilagens de terras e na construção de moradias em áreas controladas pela milícia. Quer dizer, dessa pena aí pode sair um galinheiro inteiro, né? E é um dos motivos, provavelmente, de temor do pessoal que está sendo alvejado dentro dessa investigação de rachadinha que pode esconder muita coisa suja por trás. Os investigadores querem descobrir se o dinheiro desviado do gabinete do Flávio Bolsonaro abasteceu esses investimentos criminosos. A gente vai acompanhar tudo em oantagonista.com e aqui com análises também em youtube.com/o antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.